Além disso, nós vamos nomear para o Ministério da Justiça substituição do governo, devido à decisão do Supremo Tribunal Federal, o subprocurador-geral também Aragão. Eu queria só destacar isso com a determinação do Supremo Tribunal Federal, porque o doutor Aragão ele concurso previamente com a Constituição de 88, desde 1987. E também para a Secretaria de Educação Civil, o deputado federal Mauro Lopes, que substitui o ministro interino Guilherme Ramalho, a quem, inclusive, eu agradeço profundamente pela contribuição que prestou e vai continuar prestando ao longo de todo o tempo do funcionamento da Secretaria de Educação Civil, inclusive sendo responsável por muitos dos leilões que nós tivemos na trabalho. E pelos próximos, além disso, eu queria destacar que a vinda do presidente Lula para o Ministério é algo bastante importante e relevante. Por dois motivos. Primeiro motivo é a experiência política do presidente Lula. Mas o segundo motivo que eu também gostaria de destacar uma vez, que com ele trabalhei durante aproximadamente 6 anos, quase 6 anos, é o conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas, com a visão estratégica, que é necessário ter para que a gente tenha um desenvolvimento mais continental nosso. A equipe de experiência do presidente Lula em políticas em geral, em estrutura política social, vai ser um grande ganho para o meu governo. E queria dizer que o presidente Lula tem uma trajetória que eu reputo muito expressiva também pelo seu compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. Compromisso esse que não é um compromisso claramente retórico, ele se expressa numa situação muito significativa que é a atuação ao longo dos 8 anos do governo. Basicamente, seriam esses anúncios que eu queria fazer para os senhores. Então, agora, 3 minutinhos. Presidente Lula tem um compromisso com a estabilidade fiscal, com a inflação e com a retórica. Todo mundo fala que o PT estava querendo, pedindo que houvesse liberação de mais crédito, há uma discussão em relação às reservas, uso das reservas, e aí eu queria que a senhora, por favor, desenhasse isso. No que se refere ao crédito, você viu que nós fizemos um grande esforço para criar o crédito no país, que é uma coisa importante. Isso, eu acho que não é a posição do Partido dos Trabalhadores apenas, mas toda a base aliada, inclusive, o ministro Nelson fez anúncios nesse sentido, dando crédito para capital de giro, quanto crédito para pequenas e médias empresas, quanto no refinanciamento do BNDES também. E nós também nos dispomos a ampliar o investimento em infraestrutura. Agora, nas reservas, é algo que eu acho interessante aqui, destacar esse fato. O que eu quero destacar? Nós construímos essas reservas a duras penas. Um grande esforço. O governo do presidente Lula e o meu. Isso não é uma avaliação política, uma constatação da realidade. Foi o meu governo, o presidente Lula, que nós construímos essas reservas. Sabemos o esforço que foi e sabemos o papel que elas desempenham. Qual é o papel que essas reservas desempenham? Proteção o Brasil em relação a flutuações externas. Então, nós jamais teremos uma falta de uso dessas reservas para algo que não seja
país contra populações internacionais. E essas reservas também, elas podem ter um papel em relação à dívida, mas elas não são a forma adequada de se solucionar questões de investimento. Portanto, as especulações que existem contra esse parte do uso das reservas são isso, especulações. E elas, infelizmente, só beneficiam os pontos que lucram com ela. Que lucram tendo criar uma situação de especulação. Nós sabemos por que criamos esse volume de reserva. Nós sabemos que isso significava uma proteção contra as situações internacionais. E elas funcionaram muito. Por exemplo, hoje eu não sei, porque elas funcionam, né? Sabem disso. Mas assim, os 370 milhões de dólares que nós, ao longo desses 16 anos, são os 8 de Lula e os 5 mil, 13 anos, quase 14, que nós acumulamos. Porque quando o presidente assumiu o governo, as nossas reservas não davam para pagar os nossos vencimentos de dívida. Hoje nós temos uma tranquilidade bastante grande em relação às reservas. E eu sei que hoje, de todas as colaborações de todas as colaborações políticas propostas quando se reservas, nós continuamos livres, as nossas reservas, ali, tranquilos e seguros. Presidente, a senhora garante a permanência do ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central, da equipe econômica, fica onde está? Eu quero só dizer para vocês que é outra especulação que não se admite, porque cria turbulência na economia. Me desculpem, isso tem um sentido especulativo. Nem o ministro Nelson Barbosa, nem o ministro Tominho estão com alguém ou qualquer coisa que levantou a possibilidade dele sair do governo. Pelo contrário, estão mais dentro do que não. O ajuste continua, o ajuste está mantido. Olha, nós vamos fazer buscar estabilidade fiscal. O que vocês acham que eu falei do compromisso do Lula com a estabilidade fiscal? Porque é real, vocês sabem disso. Olha a perspectiva do presidente. Que história é essa que o presidente não tem compromisso com a estabilidade fiscal? Que história é essa que ele não tem compromisso com o controle da inflação? Eu acho que é admissível, tudo é admissível. Mas tem coisas que passam, eu diria assim, um pouquinho acima do noticiário circular. Presidente, assim que a senhora anunciou a mudança do civil, Agora eu vou deixar ela sobre mim. a repercussão, tanto na oposição quanto nas redes sociais, então, quando que a senhora teria perdido o poder e que você foi primeiro-ministro. Ele tem superpoder? Ele continuar. Estou trazendo aí mas o primeiro-ministro que demorou porque ele foi 15 meses para aceitar 15 dias para ser Uma coisa para você. Não, não é isso, porque tem 4 anos de governo, mais um 5. Eu estou entrando no 6. Tem 6 anos que vocês tentam muito tempo separado. A minha relação com você não é uma relação de poderes ou superpoderes. A minha relação é uma sólida relação de quem constrói um projeto. Então, o presidente Lula, no meu governo, terá os poderes necessários para nos ajudar, para ajudar o Brasil, sobretudo o Brasil. Tudo que ele puder fazer para ajudar o Brasil, será feito. para assumir o cargo da Casa Civil. Eu digo para vocês que isso não era Por que você Por que ele demorou tanto? Porque o presidente Lula tinha dúvidas se ele deveria ou não assumir o cargo. Dúvidas essas mais ligadas à situação do confronto que a oposição poderia fazer sobre as suas razões do que sobre isso. Agora, presidente, foi privilegiado. E essas dúvidas foram integralmente superadas e nós já ontem tínhamos a decisão. Mas nós aprofundamos hoje porque tivemos que tratar de vários assuntos mais
Presidente, eu não tenho uma perspectiva disso. Agora, eu vou te fazer uma negativa. Não tem ninguém saindo do meu ministério penetrante. A questão se for privilegiado por passar. Eu sei, gente, que vocês, a notícia, essa sai esse ano. Agora, eu não posso contemplar só para vocês terem notícia. Essa notícia não existe. É a questão do privilegiado. A gente também não pode deixar de perguntar para você. Posso falar isso para você? Eu acho que sabe. É prerrogativa de voto. O caso de uma afirmação dessa tem, sobretudo, uma suspeita do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não é uma justiça que pode punir, que pode investigar, mandar investigar e absolver. É uma justiça é a maior, é a Suprema Corte do país. A ida de um presidente, de um ministro, de um deputado federal ou de um senador não significa que ele não é investigado. Significa por quem ele é investigado. Ele é investigado pelo Supremo de primeira ou segunda instância. Isso que é prerrogativa de voto. Então, por trás dessa afirmação de que seria se esconder, estaria uma desconfiança da Suprema Corte do país. É isso que as oposições querem colocar. Presidente, presidente, haveria um temor dos aliados do Lula da questão do Sérgio Moro diretamente, a investigação ser pelo Sérgio Moro. Veja bem, eu vou repetir a minha resposta. Veja bem. O STF é a Suprema Corte do país. Ele tem poder de olhar a decisão de todas as outras instâncias. A única diferença que existe entre você estar sendo investigado na primeira instância ou na última é quem é a corte que manda investigar. É isso. Então, se há, e eu acho que a gente tem que ter cuidado para falar uma coisa dessa, até porque eu vi notícias internacionais, prerrogativa de voto não é impedir a investigação, é fazê-la em determinada instância e não em outra. E a troco de que eu vou achar que a investigação do juiz Sérgio Moro é melhor do que a investigação do Supremo. Isso é uma inversão de hierarquia. Desculpa. Agora, Eu presidente, não posso acrescentar mais nada. não nossa negativa para Cuba não causa Ou seja, o judiciário brasileiro tem uma estrutura. Presidente, A lei é clara. Quer dizer que ninguém foi investigado? Foi sim, está sendo investigado. Deputados federais, senadores. Por quem? Porque tem prerrogativa e que tem esses senadores e esses deputados investigados, tem prerrogativa de foro. E todos estão sendo investigados. e o ministro já Então, o sabe. eu não entendo porque quando chega nesse caso, criam essa hipótese. Me desculpa, mas eu acho que essa hipótese ela é apenas uma sombrinha, uma proteção ao fato de que, vamos falar a verdade, a vida do Lula para o meu governo fortalece o governo. Tem gente que não quer mais ser claramente dizia que ele não tinha nada a ver com a relação, que ela estava se quisesse, que ela estava se não quisesse, e disse claramente que o que é importante é que nem você divulgar uma parte, e dessa parte se tirar a conclusão que é a conclusão que caracteriza que ele não fez, ele não tinha interesse nenhum em impedir a investigação ou qualquer coisa. Mantenha sua confiança. Eu não tenho que não manter a minha confiança no ministro da Educação. Presidente, não causa nenhum constrangimento o fato de o ex-presidente Lula estar sendo investigado e não integrar o governo? Olha, eu acredito, tá? Nós temos um princípio, tá? O princípio da ficha limpa, que é a segunda instância. Hoje, né, os critérios de investigação são extremamente estranhos em relação ao presidente. Muito estranhos. Por quê? Porque o presidente Lula nega que tem um triplex, nega que tem um sítio. E deu explicações
deficientes, não se recusa a dar explicações, sempre foi chamado, informou, e acho estranho, já manifestei isso diretamente, que ele seja levado efetivamente, ou que seja medida preventiva dele, sem base num fato que caracteriza isso. Não só eu, mas são os juristas falando isso. Eu acho que o presidente Lula, o presidente que teve à frente do país 8 anos, não é uma pessoa que pode ter a sua biografia destruída dessa forma. Acho que não está certo isso. Mostra a minha confiança na trajetória dele, na biografia dele, no compromisso dele. Eu conheço ele, o compromisso dele em todas as práticas corretas e idôneas. A vida dele segura o processo de esvaziamento do poder presidencial, já que a senhora está no momento de fragilidade política e ele vem com um capital grande no PT. Eu acho que vocês têm que acertar com que capital ele tem. Ele diz que ele vem dedicado, outra parte diz que ele vem com grande capital político. Ele vem com capital político. Eu já disse, olha, ele é um hábil arcano e um excelente. Eu convivi com ele durante. Ninguém mais do que eu falo. Mas a senhora Não fez deixa eu conviver com ele nem um pouco. Pelo contrário, ele me deixa muito confortável e nós temos 6 anos de trabalho cotidiano durante a segunda fase do governo. Então, eu estou muito feliz com a vida. Muito obrigado. Ele segura o processo de impeachment, presidente? O senhor acha que ele segura? Beijos para os senhores. Presidente, Obrigado, gente. ele segura o processo de